Por eu saber que ele sempre esteve muito bem na vida, sim. E as crianças não. Já dormiram com fome, sem comer. Já dormiram só com uma refeição ou um chá. Criança só toma chá ou papinha. E já tive que ir. Tem um sítio onde tem aquelas máquinas para lá coco e recolher cafurros. Só para eu fazer uma refeição para poder dar às crianças. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Nós estamos dentro dos 16 dias de ativismo contra a violência baseada no género. Todos nós testemunhamos regularmente mulheres que são violadas, agredidas, mortas pelos seus parceiros e não só. E hoje nós vamos trazer aqui uma reflexão profunda sobre esta questão e vamos dizer que a violência não é amor, não é nenhum tipo de demonstração de amor, muito pelo contrário. E para fazer esta conversa, nós levamos a si este episódio em parceria com a Pathfinder. Eu tenho aqui duas mulheres que vão trazer experiências e testemunhos muito interessantes que vão com certeza levar valiosas contribuições e informações para todas as mulheres e homens que nos assistem. Falo-vos da doutora Nádia Buse. Ela é chefe da secção de estudo e difusão e formadora em matérias transversais de violência baseada no género. Tenho também a Adelina Meca, que é sobrevivente de violência e traz aqui um testemunho contado na primeira pessoa de tudo o que ela viveu. Doutora Nádia, senhora Adelina, sejam muito bem-vindas a este episódio do podcast para elas, que é em parceria com a Pathfinder. Doutora Nádia, eu vou começar consigo. Com certeza lida diariamente com casos de violência, mulheres que a procuram em diferentes momentos do dia, madrugada, durante o dia, chove, faça sol, frio, as mulheres vão à procura de algum tipo de acolhimento. Este processo como é que é feito, doutora? Como é que as mulheres nestas situações devem proceder? Onde é que elas devem se dirigir? E o que é que elas esperam encontrar nesses locais? Alima, permita-me fazer um reforço da minha identificação, que é importante. Claro. Porque a doutora Nádia, que é Nádia, membro da polícia, e nós estamos cá em nome do Ministério do Interior, do Comando-Geral da Polícia, do Departamento de Atendimento às Vítimas de Violência a nível nacional. Okay. Quero dizer que eu respondo, o nosso setor responde a nível nacional. E é importante nós fazermos essa distinção, porque nós temos a nível do Comando-Geral as nossas cidades capitais e temos gabinetes de atendimento ao nível provincial. Então, nós, como Departamento Central, respondemos a nível nacional. Então, eu estou aqui em nome do Excelência Ministro do Interior e Comando-Geral para refletirmos bem disso, sobre esta temática que é um desafio enorme para a nossa sociedade moçambicana. Dizer que a violência baseada no género, de fato, é um desafio. É um desafio e não é um problema recente. Já vem datado e eu sempre costumo dizer em minhas intervenções, abordagens, formações, por que será que ainda temos desafios vinculados à VBG se temos políticas, temos planos de ações, temos planos estratégicos, temos leis, um manancial de leis que pressuporia que nós estivéssemos num nível, se calhar, mesmo na questão de prevenção, mitigação. Mas é porque, infelizmente, a violência doméstica, a violência baseada no género, em suas especificidades, que é a violência doméstica, os crimes contra a liberdade sexual, uniões prematuras, o tráfico de pessoas e todo este pacote. Infelizmente, ela tem a ver com comportamento. Não é sobre leis, é sobre nosso comportamento como ser humano. Não é apenas sobre planos de ações, é sobre aquelas normas costumeiras que ainda constituem um desafio, que inferiorizam a mulher.
que subestimam a mulher, que sobrepõem os direitos da mulher. É sobre isso que nós temos que refletir. Porque não vamos continuar a advogar que sim, políticas existem, leis existem, que sim, departamentos, a polícia está aqui. Mas enquanto nós como sociedade não nos permitimos refletir, fazer uma introspecção daquilo que é importante, quando as normas costumeiras a Lima sobrejugam a mulher, nós temos que refletir como sociedade. Exatamente. Quando as normas costumeiras continuam a sobrejugar aquilo que são os direitos de uma rapariga, temos que refletir como sociedade. Não podemos continuar a advogar, são normas. Beneficiam a quem as normas? Beneficiam a quem as normas? As normas não podem prejudicar. As normas não podem sobrepor ao direito positivo, Exato. de alguma forma. Advoga-se muito que nós sempre fazemos manifestações para preservar, para proteger, para alavancar a mulher, e os homens não sofrem. Os homens sofrem violência, mas também sempre vamos advogar. Raciocinem comigo. Só para o ano de 2025, nos primeiros 9 meses, nós tivemos no cômputo geral um total de 13.626 casos. No cômputo geral, 13 mil. Falo dos casos que dão entrada no departamento. A polícia é vasta, mas no departamento, 13.626, no geral. Para as mulheres, nós tivemos um total de 6.921. Um registro de 1.391. Ainda há discussão. Ainda precisamos de advogar, precisamos de mostrar com evidências porque que a violência doméstica tem um rosto feminino. Não precisamos. Não precisamos, porque os dados estatísticos não mentem. E um dado adicional. Estes dados são apenas aqueles que dão entrada no departamento. Exatamente. Não se esquecendo que nós temos várias portas de entrada. Temos os CAIs, a Centro de Saúde, temos a Procuradoria. Estes são apenas os dados que dão entrada. E olhe lá, destes dados, são aqueles em que as vítimas têm a coragem, porque é um ato de coragem denunciar. Verdade. Têm a coragem. E os que não chegam ao departamento? Que não são poucos. Que não são poucos. Num raio de 33 milhões de habitantes, a evoluirmos, já estendemos para 35 milhões de habitantes, apenas 13 mil sofrem violência. Será? Não. É possível? Não, com certeza não. Então, questões vinculadas às normas costumeiras, questões vinculadas ao comportamento, questões vinculadas àquele manancial todo, lei da família, lei da sucessão, a própria lei da união experimental, nós devemos fazer a reflexão. Porque advoga-se muito que sim, o Estado realmente se posicionou. Num passado não muito recente, nós tínhamos a lei da sucessão, e lá era algo interessante, que sempre se discutiu. É curioso, eu sempre digo, homem visionário não é aquele homem visionário que sempre está predisposto a mostrar por A mais B que ele sofre. Homem visionário é o homem que está predisposto a fazer parte da mudança, para revertermos o cenário. Hoje o Estado reposicionou-se ao revogar a antiga lei da sucessão. E hoje, não vão gostar, uma boa notícia, é que as mulheres, ou a mulher e as crianças, são os herdeiros na primeira instância. Okay. Significa que não queremos advogar a morte, mas se um casal estiver a coabitar, estiver a união de fato, ou mesmo casando, se bem que a união de fato é uma outra perspectiva, mas ela for casada, ela tem direitos já cautelados pelo Estado. É o que a lei da sucessão, em traços gerais, diz. No passado, nós víamos nos órgãos de informação mulheres que eram despojadas das suas famílias, que eram expulsas sem nenhum remorso, que eram deixadas ao relento com crianças e menores, porque são bens do falecido. Este falecido constituiu uma família. Claro. Tem crianças que devem ser salvaguardadas. Então, o Estado se reposiciona quando traz esta colação. A lei da família tem as suas fontes jurídicas que nós não podemos deixar de fazer análise. Não é? A união de fato é uma fonte jurídica de família. A procriação é caricato. O Estado já traz dispositivos, mas somos nós, sociedade, que queremos contradizer o que o Estado está aqui a advogar. Pois. Então, não é problema de lei, não é problema de ações específicas, é problema de comportamento. Nós ainda queremos nos apegar a situações que não bonificam em nada. Pois. Então, nós estamos aqui como PRM para trazer uma boa nova. Então, vamos continuar a combater, vamos continuar a trabalhar e vai ser violência zero, tolerância zero. Porque enquanto nós como Estado não nos posicionamos, teremos mais mulheres, mais crianças, mais raparigas, mais homens a sofrer violência.
Mas é preciso que nós nos coloquemos realmente como sociedade. Pois. Quando nós continuamos a fazer o trabalho como sociedade de corpo, nós veremos que proteger uma criança não será apenas uma ação que o Estado deve desenvolver, será trabalho de todos nós. Garantir a proteção de uma criança é garantir um desenvolvimento irrisório para qualquer nação. É verdade. Termos crianças livres e sãs da violência, o Estado sai a ganhar. A sociedade sai a ganhar. Nós, como parte, saímos a ganhar. Quando garantimos a proteção de uma mulher, estamos a dizer que o Estado está a se reposicionar. Estamos a dizer que a sociedade percebe o valor de uma mulher. Por que se advoga que educar uma mulher é educar uma nação? Por todos esses pressupostos. Pois. É fato que temos desafio, mas se cada um de nós proteger esta mulher, se cada um de nós fizer o trabalho de respeitar esta mulher, a nação sai a ganhar. Eu advogo isso sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Então é preciso que nós continuemos a refletir. Não se trata de Alima, se trata da nação. Não se trata da PRM, trata-se da nação. E a nação deve se reposicionar. E a nação somos todos nós. É verdade. Devemos advogar a proteção da mulher e da rapariga. É preciso começarmos a nos indagar. Quando vemos uma mulher espancada brutalmente na via pública, ao invés de estarmos a tirar selfies, a fazer selfies, e aquela máxima que eu fico horrorizada quando ouço, só pode ter feito alguma coisa. Nada justifica a violência. Nada. Nada justifica a violência. Não podemos ser coniventes com atos de violência que atualmente, nesta questão da violência digital, nós estamos a assistir. E somos nós, sociedade, com as plataformas digitais. Vemos raparigas a serem violentadas, violadas sexualmente. A primeira medida é tirar selfies, fazer vídeos e partilhar. Onde é que está o nosso senso crítico? Onde é que está o nosso senso de proteção? Estamos a promover estas campanhas desavergonhosas e expor as meninas. Nós devemos repudiar com veemência quando temos crimes cibernéticos, crimes na componente violência digital, em que temos uma menor que foi exposta. Não podemos compactuar com isto. Se a mulher não sabe se respeitar, então vamos respeitar nós como homens. Exatamente. Por saber que o corpo da mulher é algo sagrado. Vamos respeitar nós as mulheres. Vamos ser nós os homens a geração da mudança. Fazemos parte da mudança. Se eu como mulher não sei manter o recato do meu corpo, então vamos fazer nós os homens. Nós assistimos com viva voz e aplaudimos situações de menores que violentaram a esposa, violaram sexualmente, e temos a coragem, porque isto é um ato de coragem, e sairmos e dizermos que a menor não é inocente. Ainda que a menor não seja inocente, então eu como homem, garante da mudança, da proteção, devo ensinar os meus pares, que são os meus filhos menores, a proteger o corpo desta menor. Pois. Porque é preciso nós começarmos a incutir nas nossas casas que violentar uma mulher é completamente um Estado fracassado. É uma nação fracassada. Onde nós não conseguimos proteger uma mulher, é um Estado fracassado. E quem faz parte do Estado? Não são as instituições da SAGE, não. Não é a Lima, na componente da responsabilidade social. Somos nós, como cidadãos desse Estado. Todos nós. Todos nós. Então nós estamos a hipotecar as gerações vindouras com estas atitudes hediondas, atitudes macabras, permitam o termo. Eu fico horrorizada quando vejo um homem que é o primeiro a postar foto de uma mulher nua, porque ela não teve recato. Então tenha recato o homem. Ensinemos a mulher a se reposicionar, a preservar o seu corpo. É para isso que nós somos chamados, a refletir. Pois. Então nós como PRM vamos continuar a garantir que haja tolerância zero. E estamos a trabalhar, sempre trabalhamos, mas se calhar os cidadãos não saibam, e vão saber a partir de hoje, que existe um dispositivo legal, e trabalhamos com a coordenação com o CERNIC, a Direção-Geral. Aquele que ousar, que tiver a iniciativa de tirar foto e massificar a foto e partilhar, o CERNIC está preparado. A questão da materialização, o CERNIC está preparado, o Estado não está inerte. O Estado tem a sua ação, não é preventiva, então o Estado já está a trabalhar neste contexto. É uma questão de tempo para nós trazermos em viva voz, mas já estamos a trabalhar.
que massificar a fotografia da senhora Lima e tirar. Não pode pensar que isto é mundo. Já há um rastreio que se faz quando a foto sai da Lima para a Nádia, da Nádia para quem de direito. Há um rastreio e é punido por lei. Então estamos já neste processo avançado e nós estamos felizes porque o Estado se reposicionou. E a pena não é nada benéfica. Então nós queremos terminar e acabar com essa exposição da violência digital contra a mulher e as raparigas. Queremos chamar os homens a se reposicionarem como homens da mudança. Queremos chamar a sociedade a se reposicionar como uma geração, como uma sociedade comprometida com a proteção da mulher e da rapariga. Amém, que assim seja, doutora. Estamos a precisar. E, de facto, este ano o lema global das Nações Unidas para os 16 dias é mesmo acabar com a violência digital contra mulheres e raparigas. Certo. Senhora Adelina, ouvimos aqui a parte daquilo que é o papel da polícia, não é? E também ouvimos a visão da doutora Nádia daquilo que tem que ser o papel da sociedade, dos homens como um todo, para proteger a mulher e a rapariga. Viveu um desafio muito grande, passou por situação de violência. Conta-nos um pouco a sua história para conhecermos e também gostaria de perceber, e também obviamente para os telespectadores, perceberem como é que conseguiu ultrapassar essa fase, quais são os passos que deu, como é que tudo começou dentro de casa, quais são os sinais que teve. Então, ia pedir que relatasse um pouco a sua história. Tá bem. É assim, na verdade, eu nem sabia que era uma violência. Eu passei por essa situação que eu vivi na casa dos meus sogros, o meu marido. Então, mas eu ainda era inocente na altura. Vivi lá, só que nem a violência nem era da parte do meu esposo. Era mais da parte da mãe, que era normal ela chegar por qualquer coisa, ver que uma coisa não está no lugar, começar a falar isto aqui. Quem fez isto? Só podia ser essa que não é daqui, dessa casa aqui. É para se ver que não está a aguentar. Carrega as tuas coisas, vai para a casa dos teus pais. Vocês viviam na casa da sogra, sim, da mãe do esposo, sim. No caso. Se vê que não está a aguentar, carrega as tuas coisas, vai para a tua casa. Porque viver assim não está a dar. Essa casa é minha. Você não sabe fazer nada aqui nessa casa. Então, eu nunca respondia. Mas eu, às vezes, me fazia a pergunta, eu mesma. Mas por que ela está falando assim? Porque não fiz nada. De repente, só acordou do nada, decidiu falar. E, então, eu quando fui viver lá, eu decidi voltar à escola, porque parei por causa de barriga. Quantos anos tinha nessa altura? Estava com 22 anos. Ok. Então, eu decidi voltar à escola. Mas para eu voltar à escola, eu tinha que estar numa privada que tinha que estudar de dia. Então, ela vivia falando, mas em Xangana, né? Languiena. Kumbalava o cati, kumbalava a escola. Lang, anga suka e kakaia tá lá com a escola. Eu, na altura, nem Xangana sabia falar. Okay. Mas ela falava assim. E o que isso significa traduzindo? Ela tem que escolher. Ou quer lar, ou quer escola. Ela não vai sair de casa dela para vir para aqui para depois dizer que quer voltar à escola. Ou ela vai para a escola, ou ela fica no lar. Sim. Então, só que ela não dizia isso para mim, ia falando para vizinhas, não sei o quê. Ela diz que quer ir à escola. Ela tem que escolher, ou escola ou lar. Não vai sair de casa dela, vir para aqui. Deixou de estudar quando estava na casa dela. Vem para aqui, diz que quer ir à escola. Então, a vizinha já iam dizendo, tua sogra, fala isso. Mesmo assim, eu fui insistindo, porque era o que eu queria. Eu fui insistindo. E quando eu fiz a matrícula, tudo mais, voltei a estudar. Ali em casa tinha uma empregada. Mas ela já dizia, essa empregada é minha. Se você quer alguém para ficar com tua filha, arranja uma empregada para ficar com tua filha. Essa é minha, eu que pago o salário. Mas depois falei com o filho, né? Aquela moça que está aqui,
ela pode muito bem ficar com a criança e nós acrescentamos o valor que ela recebe. Em vez de arranjar 2 pessoas numa casa, podemos acrescentar o valor. A moça até havia aceitado, mas como a dona da casa não queria, tivemos que deixar assim. Então eu me sacrificava, eu entrava de manhã. Eu tinha que nenecar a miúda, apanhar a chapa e deixar na casa dos meus pais e ir lá caminhar para a escola. Mas todos os dias eu perdia o primeiro tempo. Perdia o primeiro tempo. De vez em quando minhas colegas até que faziam teste para mim. E porque eu acabava lhes contando que lá eu estou a passar essa situação. Elas diziam, ok, nós vamos fazer teste para ti, tu só vai chegar aqui e assinar o teu nome. E pronto. Era assim que eu vivia. Então, depois disso, isso foi passando, mas eu ia ver que o comportamento dela não estava a dar. E qual era a reação do teu companheiro na altura? Ele não sabia. Ah, ok. Sim. Nem tu contavas, nem ela contava. Não. Então, uma vizinha que acabou dizendo para mim, deixa lá a tua criança aqui todos os dias, você sai com criança, não sei o quê. Deixa a criança aqui comigo, eu vou ficar. Mas eu fiquei naquilo de, esses aqui já eram amigas há muito tempo. Se a minha sogra descobre que eu deixei a criança com ela, é claro que vai ficar a falar para ela, por que você aceitou? E não vão se entender por causa dessa situação. Então eu acabava dizendo a ela, não, eu não quero ser motivo da vossa discussão por minha causa. Eu não quero que vocês se desentendam por minha causa. É quando ela disse, não, a casa é minha, ela não manda na minha casa. Eu vou ficar com a criança, vai à escola, Gina, vai à escola, assim mesmo. E quando eu ia à escola, voltava. Só que ela depois acabou perguntando, mas essas coisas que se está a passar, essa situação, tu contas ao teu marido? Eu disse, não, eu não conto. Por quê? Porque eu não quero que eles se desentendam por minha causa. Não quero ser um motivo de desentendimento entre mãe e filho. Então eu não conto. Aquela vizinha ia contando a ele. Tua mulher está a passar isto. É quando ele depois veio me perguntar. Eu estou a ouvir que tu estás a passar isto é verdade? É quando eu disse sim, mas não discute com tua mãe, não zanga com ela, porque eu não quero ser motivo de briga entre mãe e filho, não quero. Ele, eu hei de decidir, eu hei de fazer as coisas do meu jeito. Ok, foi passando, o tempo foi passando, só que eu já não aguentava aquela situação, porque era qualquer coisa. Beirar para ti, você não fez nada, ela se decidiu, esse dia acordou mal disposta, tem que beirar. E às vezes vinham familiares visitar, ela era normal estar a falar, essa menina aqui não faz nada nessa casa, só fica, nunca mexe em nada. Mas aquela visita ao mesmo tempo admirava. Como? Eu quando chego aqui nessa casa de manhã, quem está acordada é esta menina. Sempre ela que está a fazer limpeza, que está a fazer os trabalhos de casa. Mas a pessoa, ela ia insistindo em falar essas coisas para a visita. Só que uma das irmãs do meu sogro acabou me dizendo, sempre que eu chego aqui, tua sogra fala isto, mas a mim me espanta. Porque eu quando chego, tu é que estás acordada, é que estás a fazer toda a limpeza de casa. Eu não sei, se ela diz isso, eu não posso negar. É casa dela. Então, eu fui me cansando da situação. É quando eu disse não. Por causa dessa situação, meu sogro acabou dizendo não. Eu vou procurar um sítio para alugar. Eu vou pagar 2 meses de adiantado e deu-nos geleira, essas coisas, fogão, naquilo que vocês vão iniciar. Okay. Depois, lá em frente, vocês vão pagar, mas procurem um sítio. Lá fomos procurar no sítio, encontramos o sítio. Quando encontramos o sítio, ela acabou falando com o filho. Ali, não sai de casa. O filho não saiu de casa. No sítio onde nós encontramos, que era para nós os dois ficarmos, ele acabou alugando. Mas não alugou para nós os dois ficarmos. Ele alugou e ele foi viver lá. Saiu de casa, ele carregou as coisas de casa, roupas, não sei o que. Ele foi ficar lá, eu fiquei em casa dos pais dele. Ou seja, ele deixou-te em casa dos pais e foi morar sozinho. Sim, ele foi morar lá. Então, quando ele vai morar lá,
naquele impasse de mudança dele, porque ia levando pouca coisa de casa, ia levando pouca coisa. Era normal, hoje comprou uma coisa nova, de repente, dia seguinte, eu não estou a ver aquela coisa, afinal aquela coisa era para a outra casa. Só que o que acontece, o que me fez descobrir que ele alugou lá, um vizinho que ele chamou para pintar. Aquele vizinho vem de manhã, quando chega ali, encontra, me diz, peço para falar com teu marido, dizer que lá na casa já está, eu já pintei. Como se eu soubesse que estamos a mudar para lá. A casa já está tudo em ordem. Eu fiquei, mas eu disse, eu não vou mostrar a ele que eu não sei, eu só vou contar, vou dizer ao dono que chegou aquele vizinho, disse isso. Então, meu sogro também ia sabendo, na casa, a pessoa que me apoiava era o meu sogro. Meu sogro também ouviu, veio e perguntou, ouvi que teu marido alugou um sítio, sabes? Eu disse, não, então vamos fingir que não sabíamos. Assim mesmo, ficamos assim naquilo de vamos ver no que vai dar, até onde vai. Ele foi alugar lá, então o que ele fazia? Ele vinha almoçar lá, as refeições eram ali em casa. Vinha matar bichara, almoçar, jantar, depois ia para lá, para tal dormia casa. Na outra casa? Sim. Então. A senhora não. E o que que sim, como mulher, qual foi a tua atitude? Qual foi a minha atitude na altura? Meu sogro acabou dizendo, vamos esperar um pouco, ver no que vai dar. Meu sogro disse, senhor, se você já não está aqui nesta casa, nem as refeições nesta casa, você já não te pertence. Aqui nessa casa, não tens nenhumas refeições aqui nessa casa. Então, eu quando corto porque de vez em quando até vinha com tigelas para pôr na tigela, depois levar. Então, depois ele veio uma vez, levou minha filha, mandou a sobrinha, disse, desce com a menina, e como se tivesse já saído com a menina para passear, depois me entrega a criança. Levou a criança e foi para esse tal sítio, para essa tal casa. Eu quando pergunto à sobrinha, a menina disse, estava lá embaixo, depois já apareceu o pai e levou. Estou a ligar para ele, ele não está atendendo. Eu, uma vez, vi-lhe nesse tal prédio onde ele alugou. Eu vi-lhe, eu a voltar do mercado, porque eu fazia compras naquele mercado lá, Malanga, Fajardo, por lá. Eu vi ele num prédio, então eu recordei que ele vi naquele prédio. Eu disse, não, eu vou chegar naquele prédio, vou perguntar. Se ninguém conhecer a ele, eu vou mostrar uma foto. Saber se não viram este moço, não conhecem. Eu fiz. Ele, desde que levou a tua filha, nunca mais voltou para casa? Sim. Com a miúda? Sim. Ok. Levou a miúda, foi. Então, eu fui para lá. Chego lá, eu mostro a foto. Um miúdo disse lá em cima. Subi. Quando eu subo, era a única casa lá em cima. Quando eu subo, eu peço licença. Estou a ouvir vozes lá dentro, mas quando eu peço licença, ninguém responde. Eu disse, não, essa voz que eu estou a ouvir é dele, eu vou entrar. Quando eu entro, ele já estava lá, ele, minha filha, mais uma outra mulher. Cheguei, carreguei minha filha, voltei. Então, no meio dessa situação, eu fui vendo que não. Aqui a solução é eu voltar para casa dos meus pais. Se for para voltar a estudar, vou estudar. Se for para voltar a trabalhar, vou trabalhar. Mas viver nessa situação não dá. Quando eu peço um vizinho, estou de boleia, quero carregar minhas coisas para a casa dos meus pais. Os teus pais moravam onde? Machaguene. Ok. Tu estavas de que lado da cidade? Aqui no Alto Maé, no Jardim dos Magelmas. Então, quando eu carreguei, o vizinho carregou-me, levou-me para casa, fui. Quando eu estou aí para casa, a mãe liga para o filho. Tua mulher aqui já não está, carregou as coisas, já fui. Ele, depois de uns 5 minutos, quando acabo de chegar em casa, 5 minutos depois, ele está a chegar. Meu pai não estava. Depois chegou e encontrou a ele ali. Meu pai disse, vai para casa, vem com tua família. Ele veio realmente com a família. Quando veio com a família, eu expliquei a situação. Que ele saiu de casa, foi alugar um sítio e não estava a dar, eu não quero voltar mais para aquela casa. Prefiro continuar aqui, vou estudar, se for para estudar, vou trabalhar, se for para trabalhar. E pronto. Então, minha família
Ele disse, tá bem, eu por mês eu vou passar a dar um valor a ela. Valor X. Minha família disse, assina aqui e vamos reconhecer esse documento, qualquer coisa. Mas ele assinou e tudo mais. Mas aquele valor, ele só pagou um mês, 2 meses. Parou. Ok. Não deu Depois, mais o que é que aquele fizeste valor. durante essa situação? Não deu mais aquele valor, não fez nada. Perante essa situação, eu fui ao Tribunal dos Menores. Ok. Quando eu vou ao Tribunal dos Menores, explico a situação. Atenderam-nos, chamaram-nos um outro dia, né? Fomos lá. Eles aconselharam-nos primeiro a conversar. Eu disse, eu já não quero conversa. Eu decidi isso, é isso. Tá bem, vamos em frente. Quando fomos em frente e tudo mais, eu expliquei onde ele trabalhava e tudo mais. Então, eles disseram, tá bem, deixa estar, vamos resolver. Então, o que eu pude entender na primeira vez que eu fui ao Tribunal dos Menores é que eles foram até o serviço deles, sim. Só que o que aconteceu? Ele preferiu deixar de trabalhar só para não sustentar a criança. Abandonou o trabalho. Ele abandonou o trabalho. Então, ele deixou de trabalhar, ficamos assim. Começou a trabalhar, soube que ele está a trabalhar, fui de novo ao Tribunal dos Menores, expliquei a situação, tudo mais. E quando eu explico a situação, ok, fui para lá e eu meti o caso para as 2 crianças, sim. A outra que não estava registrada, ainda nem estava registrada quando eu metia o caso. Falaste de uma criança que ele tinha levado. Na altura já tinhas uma segunda criança. Sim, eu estava de barriga. Quando eu fui a segunda vez para meter o caso, eu já tinha essa segunda criança. Quando ele saiu de casa, quando levou a criança, neste processo estavas grávida? Sim. Okay. E já tinha essa outra criança. Sim, a mais velha. Sim. Então, eu quando fui meter o caso, meti o caso para as 2 crianças. Só que para a segunda que não está registrada no nome dele, eles aconselharam-me a ir registrar. Deram-me um documento que era para ir registrar. Fui registrar, a criança metiu o caso. Chamaram-nos no tribunal. Perguntaram por essa segunda criança. Ele no tribunal insistia a dizer, essa criança não é minha, não sei o que. No tribunal disse, tá bem. Eu na altura estava a trabalhar já. Eles disseram, tá bem. Não é tua. Nós aqui fazemos exames. Mas, se eles deram-nos umas 3 clínicas que fazem exame. A mais barata que eles deram na altura estava 6 e alguma coisa. Ele disse, eu não tenho esse valor para pagar. Eu disse, eu estou a trabalhar, eu vou pagar. Mas, se der o caso, se a criança realmente for dele, ele vai ter que me reembolsar o valor. Eu vou pagar esse valor, porque eu sou a mãe. Eu quero resolver essa situação. Mas no tal dia que marcou-se para ir-se à clínica, ele não foi. Voltaram a chamar a ele. Quando voltaram a chamar a ele, disseram, tá bem, vamos para o hospital, nós fazemos exame de sangue. Deram-nos um papel, fomos ao hospital. Fui eu e a criança à espera dele até a hora das 14. Das 7 e tal que marcaram para estarmos lá, até as 14 ele não aparece. Voltei ao tribunal com aquele papel, eu expliquei. Disseram também, vai para casa, aguarda, que vamos resolver essa situação. Desde lá nunca mais. Fui meter o 3º processo. Expliquei que eu já vim abrir isto. Eles disseram, tá bem, aguarda. Até agora nada. Não deram nenhum sinal, não disseram nada. Há quanto tempo foi isso? Já se passam... Já se passam acho que 5 anos, sim. Ok. Adelina, quando nós estamos a conversar lá na sala, tu em vários momentos te emocionaste. Sim. Deitaste lágrimas. E a doutora Nádia esteve a dar força para continuar. O que que ainda mexe contigo? Por que tu ainda te emocionas com essa história toda, apesar de já terem passado 5 anos? O que ainda me emociona é pelo tempo, a situação que as crianças tiveram que passar com um pai que podia muito bem ajudar com as despesas, que podia muito bem ajudar a sustentar as crianças. Por eu saber que ele sempre esteve muito bem na vida, sim. E as crianças não.
Já dormiram com fome, sem comer. Já dormiram só com uma refeição ou um chá. Criança só toma chá ou papinha. E já tive que ir. Tem um sítio onde tem aquelas máquinas para ralar coco e recolher cafuros. Só para eu fazer uma refeição para poder dar às crianças. Então, isso é que me faz me emocionar. Mas, além disso, também, do outro lado, eu fico um bocadinho... Como é que eu posso dizer? Fico um bocadinho... Triste? Não triste. Do outro lado, eu fico... assim, meio firme por eu saber que no meio de tudo as crianças entendiam. Minhas filhas hoje, quando te pedem algo, elas sabem dizer: mãe, quando tiveres, peço para comprar isso. Quando tiveres, peço para comprar isso. Por quê? Porque eu lhes ensinei assim, que não é: mãe, estou a pedir isso, quero isso. Eu lhes ensinei: quando tiveres, assim que você já falou comigo, eu vou me preocupar em arranjar porque você pediu. Então, elas até hoje são assim. A mais velha, por exemplo, a mais velha passou por várias situações. Até na escola já teve que passar bullying. Na escola. E por que ela passava bullying na escola? Passava bullying porque minha filha mais velha é muito inteligente. Então, os colegas, por vezes, faziam que... Ela diz que da vez que lhe bateram na escola com os colegas, não sei o que foi, porque... Ela foi uma das melhores alunas e os colegas pegaram nela, bateram. Aquilo de: você, a partir de hoje, você é burra, tá entendendo? Você não é mais inteligente. Ela disse, quando lhe batiam a falar isso: você é burra. E no meio disso, estavam amigas dela também naquele grupo. Então, minha filha, até hoje, ela não tem amigas. Ela disse: eu não quero ter amigas. Mas eu não sabia, porque eu era uma mãe que saía de manhã, voltava à noite. E era normal eu chegar, sair a dormir. Voltei, estão a dormir. Ou estão acordadas, mas aquilo de... em pouco tempo iam dormir. Então eu achava normal. Minha filha sempre teve amigas. Tem amigas que vinham conversar ali em casa, brincar. Mas eu vou percebendo quando viessem amigas dela para conversar. Eu às vezes dizia, chamava, né? Tua amiga tá ali, vai lá conversar. Ela dizia: mãe, já vi. Ela assistiu, estou a ver bonecos, ela vê bonecos comigo. Ela já não saía para brincar. Sim. Então, eu não sabia dessa situação, que era por causa do bullying que ela passou na escola. Sim. Os outros colegas eram de uma classe social mais alta, tinham mais condições que ela. O que acontecia? Por que acha que faziam esse bullying? Algumas, porque minha filha é muito meiga. Ela é mais velha, mas é muito meiga. Tu, se fores conversar com ela, vais perceber que ela parece uma criança. É muito meiga. Ela... Como é que eu posso dizer? Ok. Talvez por isso as pessoas queriam abusar da meiguice ou da bondade dela. Então, é quando... eu também não sabia dessa situação, só que depois ela passou um caso, teve um caso de desapareceu na casa da minha sogra, quando minha sogra vivia na Machava, foi passar final de semana lá. Então eu não sei bem o que aconteceu, mas minha sogra diz que mandou ela para trancar o portão e ela não entrou mais. Então minha filha desapareceu. Acho que eram por aí 18 e tal que ela desapareceu. Minha sogra só me ligou, acho que 23, quase 0, a perguntar se minha filha chegou à minha casa. Eu disse não. Que horas é que ela saiu? Eu disse, eu mandei ela trancar o portão e ela desapareceu. Eu não dormi mais aquele dia. Acordei, fui avisar meu pai essa situação, fiquei acordada 4 horas. Eu saí de casa, ainda estava escuro, mas eu saí de casa, eu disse, eu vou para lá para eu perceber bem o que aconteceu. Quando eu vou para a casa da minha sogra, chego lá e encontro minha sogra a dormir. Acordei a ela, depois eu perguntei, mãe, o que aconteceu? Ela disse, eu mandei ela trancar o portão,
Mas ela não entrou mais, só vi. Quando eu fui para lá fora, vi chaves no chão, cadeado, e ela já não estava. Mas era uma rua muito escura. Eu comecei a ficar aterrorizada naquilo de, se calhar ela saiu, foi violada, qualquer coisa. Pensei nisso, sim. Então, uma vizinha dela disse, vamos à esquadra primeiro. Fomos à esquadra, fomos em 4 esquadras lá naquela zona da Machava, assim. Tem uma da Machava, tem uma de Kobe, 2 de Kobe que fomos, uma lá dentro, lá, e outra de Tsalala. Sim, fomos para essas quadras aí, fomos por o caso e voltamos. Quando eu volto, enquanto minha sogra estava a almoçar, ela disse, senta lá para almoçar. Eu disse, eu não estou com fome, eu estou preocupada com minha filha. Então, ela depois disse, o que me deixa à vontade é saber que eu sinto que ela, onde ela está bem. Foi assim que ela me disse. Então, uma vizinha disse, não vamos parar, vamos ter com o chefe do quarteirão, vamos explicar a situação, vamos perguntar se ninguém viu. Então, nessa altura o pai não estava cá. O pai postou também, está ali para ver se conseguíamos localizar a menina. Passou-se o primeiro dia, o segundo dia. Então, o terceiro dia eu disse, não, eu vou à televisão. Eu vou levar a fotografia dela, vou imprimir, vou à televisão, vou explicar isso. Quando eu estou no portão da televisão, ainda a falar com segurança para poder entrar, estou a receber uma chamada do meu cunhado. A perguntar onde eu estou, disse, estou na televisão, disse, não entra mais, vai para casa. Tem uma doutora do hospital de Boane, postou a fotografia da Laísa, diz que ela está com a menina. A menina está no hospital, no centro de saúde de Boane. Sim. Então, mas já estamos a caminho de lá, estamos a ir buscar a ela. Foi-se levar a ela, aquele dia eu não dormi, eu só fui para casa, fui avisar meu pai que a menina já foi encontrada, tudo mais, mas eu ainda estou aí para lá. Fui para lá, realmente vi minha filha. Aquele dia eu só abracei minha filha, chorei com ela, dormimos. Dia seguinte, saí com ela, fomos ao centro de saúde do 1º de maio e fui explicar a situação. Quantos anos ela tinha na altura? Tinha 14. Okay. Fui para lá, expliquei a situação. Lá mandaram-nos para Mavalane. Lá no Mavalane fomos fazer testes para ver se foi violada, qualquer coisa realmente. Graças a Deus não, estava tudo bem com a menina. E iniciamos a situação com psicólogos. Sim. Fomos ao psicólogo no 1º de maio e transferiram-nos para Mavalane. Mavalane transferiram-nos para o Hospital Central. Graças a Deus a menina está bem. Só que o que fez com que ela desaparecesse, alguma coisa com a avó, porque a avó beirou para ela e pronto, sim. Mas, ao mesmo tempo, foi aquela situação de bullying que ela passava, porque ela já não conseguia gerir sozinha, porque ela não havia me contado. Sim, eu fiquei a saber. Gerir as emoções. Sim, eu fiquei a saber que ela passou essa situação nessas consultas com psicólogo. Okay. É quando eu fiquei a saber que ela passou por essa situação, sim. Mas quando ela desapareceu, foi para onde? O que ela contou depois? O que ela contou para mim é que quando a avó assustou-lhe com alguma coisa, já não me recordo o que. Então, ela saiu naquilo de estar a voltar para casa a pé, da Machava para cá. Sim. Então, ao caminho, ela caminhou uma longa distância. Então, apareceram os 2 polícias. Esses polícias é que levaram a ela para o hospital de Boane. Sim. Pronto, graças a Deus foi encontrada por polícias. Foi encontrada, né? sim. Então tu és mãe de 3 meninas? Não, 2 meninas. 2 meninas, sim. Tens 2 meninas. 2 meninas e 1 menino. Quantos anos os teus filhos têm? A mais velha tem 17 agora. A que segue a mais velha tem 11 anos. Okay. E o menino tem 2. Ok. Doutora Nádia, enquanto falávamos na nossa conversa prévia, a doutora fez uma intervenção que senti que o seu lado mulher e mãe falou muito alto em relação ao fato dela ser mãe de meninas.
as maiores referências que nós temos na vida são sempre as figuras femininas à nossa volta, não é? Certo. Então, queria que a doutora Nádia desse essa perspectiva também para os telespectadores perceberem, porque acredito que todo o trabalho que faz com as mulheres não é só isolado do ponto de vista legal. É um conjunto, é um pacote completo que inclui a parte legal, a parte psicológica, a parte emocional. Então, gostava de ouvir um pouco aquilo que a doutora esteve a comentar em relação a este caso. Primeiro, eu me solidarizo consigo, mas eu sempre vou dizer, todos passamos desafios, então o assunto aqui é trazer soluções. A Adelina referenciou e reforçou, e eu quero aproveitar esta deixa Lima e para a Adelina, porque nós vamos cometendo sempre falhas, erros neste pacote de educar os nossos filhos, não é socializar, prover valores, princípios. Adelina, reposicione-se. Adelina e todas mais que me ouvem agora. Devemos nos reposicionar. Cuidar de uma rapariga não é fácil. Ouvi insistentemente e eu quero aproveitar a deixa, eu repiso. Não é no sentido de dizer que não é boa mãe, é boa mãe. Mas há aspectos que temos que começar a melhorar. Os nossos filhos, até então, são crianças. Ela falou várias vezes que não sabia o que aconteceu com a sua criança. Então este é o TPC que nós temos que fazer, eu sempre digo isto. Os nossos filhos saem, vão para a escola, vão para qualquer atividade. É tarefa do pai, da mãe, dos progenitores, procurarem todos os dias, de forma ininterrupta, perceber qual foi, não sei se estão a perceber, os telespectadores em casa, qual foi o seu percurso neste processo. Se a Adelina diz que não soube, é porque falhamos como pais. Intervenção primária. Lima, quando os meus filhos vão à escola e voltam, é obrigação minha saber como foram a carrinha, já que vão de carrinha, no caso concreto de chapa transporte não interessa, como é que foi, qual foi a relação que teve, porque logo de imediato nós estaríamos aqui uma situação de ter informação sobre o bullying e provermos a questão da saúde para imediatamente encaminhá-la à sanidade mental, ao hospital para fazermos o acompanhamento psicológico. Não teríamos tido esta situação de aquilo foi ficando na mente da menina, foi ficando no seu subconsciente. Uma gotinha só, porque ela já estava saturada. Então, como pais, nós falhamos aí. Nós falhamos. É preciso percebermos que no processo de educação, de socialização primária, de incutir valores, morais, de formar a personalidade individual, nós temos trabalho acrescido, isto é fato. Não podemos nem sequer nos dar o privilégio de adormecer. Porque enquanto nós como pais fazemos trabalho, há quem faz trabalho. A sociedade faz um trabalho externo. E eu fico feliz, sinceramente, fico feliz de saber que esta menina não sofreu sevícias. É verdade. No mundo que estamos hoje, Lima, eu lhe digo, só neste ano de 2025, nós tivemos um registro de 1.831 casos de violência sexual. Enganem-se aqueles que pensam que a violência sexual só tem como grupo-alvo as meninas. Errado. Os rapazes atualmente sofrem sevícias. A violência sexual, dependendo da idade, posso trazer a figura da violação, trato sexual com menor de 12 anos, ultraje público ao pudor, atentado ao pudor, nessa componente. Então, percebem o quão é importante nós fazermos o trabalho. É preciso munirmos as nossas crianças. Advoga-se muito que a geração, eu não sei se é geração Z, geração das plataformas, sim, é muito sensível, é muito frágil. Mas a geração Z não nasceu com conhecimento. Este é o nosso papel de traduzir informação, de prover informação de qualidade. Esta informação só vem dos pais. Não podemos permitir que pessoas fora do nosso ciclo de convivência traduzam, eduquem, ensinem, promovam a educação, socialização primária. Não. Porque numa situação destas, a Lima,
É fato que a criança pode ter um desafio, mas ela terá confiança para falar com os pais. E esta confiança só nós dos pais é que vamos trazer. Criando abertura. Olha, Lima, vou sair um pouco do tema, se me permite, que eu desculpa a minha franqueza, eu fiquei, quer dizer, eu estou até agora em paz de sereno por perceber que nós advogamos sempre cuidados de menores, advogamos cuidado de proteção, mas nós, as mulheres, também somos nós que perpetuamos a violência contra a mulher. É inconcebível a história que ela contou. Família é o suporte. Família é onde nós depositamos toda a nossa confiança. Família deve ser o garante. Então, quando estamos perante uma situação dessa em que família é em primeira instância, é ela que traz aqui a questão da violação de forma cíclica. Esta mulher passou por uma situação de violência psicológica por parte da sogra, segundo a história, por parte do marido. E eu acabo ficando já questionada. Eu acho que eu não estou a fazer o meu trabalho direito de massificação, de divulgação de nossos setores, porque logo em primeira instância deveria ter ocorrido a gabinete, a esquadra, que é para nós começarmos a fazer aquilo que é responsabilização criminal. Aqui houve espaço para violência doméstica, violência psicológica. Houve espaço aqui. Houve espaço para a questão desta questão da falta de assistência, já é um caso civil, da assistência alimentar do lado do esposo. Houve espaço aqui, eu não sei se chegou a ser agredida, ela pode não ter explicado, mas pelo semblante dela, cenário, houve espaço para injúria, quer dizer, houve espaço para todo tipo legal de crime aqui no pacote de violência doméstica. E ela não teve esta ajuda. Então, permita-me mais uma vez fazer reforço. Eu quero apelar a todos nós como sociedade civil, sistema da SAS, multissetorial, a Lima, que é o nome da sua social. Vamos divulgar os serviços de atendimento para as mulheres, para a família. Tanto que o gabinete de departamento de atendimento à família. Vamos divulgar. Porque situações dessa natureza não podem se repetir. Em que a vítima não conheça setor de atendimento para denúncia. Se não é a vítima, alguém deve denunciar. E a Lima perguntou-me logo no início da intervenção, como é que as vítimas chegam ao setor? Através de denúncias. Vizinhos, chefes de quarteirão, família. Nós estamos prontos para receber, para fazer o atendimento, para acolher as vítimas. Sintam-se parte, não fiquem sofrendo. Não tenham receio de denunciar, façam a denúncia, é um apelo que eu faço, que nós como PRM fazemos, façam a denúncia. Não é possível, numa sociedade que estamos neste nível de contato com as plataformas digitais, nós ainda tenhamos este tipo de desafio, porque é um desafio, mas é um desafio que todos nós temos que abraçar. Não precisa ser somente na porta de entrada, ser a PRM. A Procuradoria está, Centro de Saúde está, Sistema da SAGE todo está. A doutora falou de um aspecto importante, falou dos vizinhos, da sociedade. Algumas vezes nós acompanhamos alguns casos de vizinhos, de conhecidos, de pessoas amigas e às vezes ficamos com essa limitação. Será que eu tenho o direito de denunciar? Eu posso denunciar? Por exemplo, se a Adelina está a sofrer algum tipo de violência e eu presencio e vejo a vizinha que sabia das situações que ela vivia, ela poderia ir denunciar em nome da Adelina ou tem que ser a própria vítima a fazer a denúncia? Pergunta pertinente, Lima, e obrigado por reforço. A violência doméstica é um crime público. Qualquer pessoa que tenha conhecimento deve denunciar. No pacote dos crimes contra a liberdade sexual, o que vulgarmente é conhecido como violência sexual, se tratando de menores de 16 anos, devem denunciar. Porque o contrário seria um crime particular. Quando se trata de pessoa adulta, aí já depende a queixa da vítima. Mas, no pacote de menores de 16 anos, devem denunciar. Significa que violência doméstica para pessoa adulta ou menor, só para entendermos, mas a violência sexual para menor de 16 anos pode, deve. E mais, a lei, se não me falha a memória, a lei da VD, no artigo 8, se eu não estiver equivocado, diz mais, aquele agente que faz parte do mecanismo
multissetorial, sistema de SAGE que não fizer a denúncia é responsabilizado. Porque são essas entidades que o Estado confiou para poder fazer a denúncia, para poder trabalhar. Então, não podemos ter agentes, no cômputo geral, não da polícia, agentes não comprometidos com a causa. Pois. É repudiável. Ela falou da exposição que a criança esteve. A criança ficou vulnerável. Pois. É tarefa de todos nós violar uma mulher, uma criança. A Lima não imagina. A criança fica retraída. A criança vai achar que a maneira de resposta também é esta. Nós já tivemos situações, eu não sei se vocês não acompanharam, acho que há 3 meses ou 4, isso foi muito medicalizado, rapazes de 14 anos que violaram sexualmente outros rapazes menores. Ali, mas aquele não é um caso que deve ser analisado de forma isolada. Aquelas crianças, eu posso lhe garantir, feito um trabalho apurado, também sofreu serviço. E foi nos dito, porque quando o rapaz dos 15 anos violou, amolestou o mais novinho, que eu acredito que tinha 9 anos, e do trabalho que nós fizemos, percebemos que este menor de 9 anos já tinha violentado sexualmente o irmão de 7 anos. Uau. E o irmão não falava. Faltou a figura da família, pai e mãe. Nós devemos fazer o TPC. O TPC, a Lima. Quando os nossos filhos vão à escola, vão à explicação, vão, infelizmente, à casa dos nossos familiares, é preciso tomarmos cuidado, porque nós temos registrado, temos indícios de padrastos, de pais, de irmãos que violam. E elas ameaçam. Por quê? Porque há um poder que elas exercem sobre a criança da confiança. Então, infelizmente, estamos numa sociedade em que nós temos que começar a promover ações de intervenção primária para a criança. Como, por exemplo, nas formações nós advogamos e nós sempre instruímos as crianças. Olha, não falar com pessoas estranhas. Sim. Em primeiro ponto. Nós ensinamos aqui a questão da prevenção e proteção do corpo. O seu corpo é sagrado. O seu corpo tem que ter posse. É preciso falarmos de educação sexual abrangente. A sociedade moçambicana precisa começar a perceber que falar de educação sexual abrangente não é falar sobre sexo. É falar sobre medidas e mecanismos de prevenção primária. Quando uma criança que tem informação sobre as partes íntimas do seu corpo, ela vai saber que o meu corpo não deve ser tocado. O meu corpo, como eu falo em gíria popular para os meus filhos, o meu corpo não é corrimento, não é corrimão, perdão, não é corrimão. Sabem o que é corrimão? Corrimão é um objeto que todo mundo passa. Então, quando você instrui nesta fase para as crianças, eu digo à minha filha que é a Aline. Aline, o seu corpo o seu corpo não é o que a minha filha, ela já sabe. Meu corpo não é corrimão, mãe. Meu corpo não é corrimão. Então corrimão é o quê? Corrimão é onde todo mundo passa a mão. Então o seu corpo é: meu corpo não é corrimão, o meu corpo é sagrado. Você está a instruir a criança para que ela saiba se proteger. Medidas de prevenção primária. E qualquer toque adverso, e eu sempre digo isso, um toque, minha filha, que for estranho, que foi desconfortável, então é um toque malicioso, não é? É mãe. E eu não gosto quando os meus colegas passam a mão na minha nariz, que eu digo, isto é uma violência. Então você está a instruir a criança. Está a preparar para está ela a preparar, se proteger. E saber o que é certo e errado. Sociedade moçambicana, ensinemos as nossas crianças o semáforo de toque. Simples coisa. Nós temos o semáforo dos sinais, não é? Sim. O vermelho, o verde, o amarelo, não é? Quando acende o vermelho é para quê? Parar. É, Sinal não, de não. perigo. O verde é para quê? O verde é para passar. O vermelho? É para parar. Então, ensine os seus filhos. Fale das partes íntimas para a faixa etária, dos 5 aos 8. Explica. Eu não sei se eu posso ficar à vontade ali. Pode, por favor. A sociedade moçambicana é muito presa aos tabus. Há questões que não coadunam em nada. Nós estamos numa guerra, percebam isso. Permita-me lhe dizer, nós estamos numa guerra em que predadores, psicopatas, abusam, amolestam nossas crianças. Então é preciso munirmos as nossas crianças de informação. Nós temos que usar os termos certos. Explicar à criança o que é vulva, o que é vagina. É um termo que pressupõe que ensinemos as crianças sobre sexo. Nós estamos a ensinar sobre sexo. Estamos a ensinar sobre educação sexual abrangente. Ensinar sobre as partes íntimas.
Nós fizemos um episódio numa creche em que eu fui solicitada. A criança ficou retraída. Mas ela não conseguia explicar. Aliás, ela explicava, mãe, que mãe, o meu monitor tocou no meu biscoito. Meu Deus. A mãe não percebeu, porque sempre ensina a criança que a válvula é biscoito. O que chamou a atenção das educadoras é que ela ficava retraída, já não comia. São sinais esses. Já não comia, ficava sempre acanhada. E estamos a dizer que quando um menor é violentado, em menos de 72 horas, nós temos que fazer a denúncia ou, no mínimo, ocorrer a unidade sanitária. Para quê? Para ela seja beneficiária do pacote de profilaxia pré-exposição, que evita com que ela contraia a doença de transmissão sexual. Se a criança já for maiorzinha, evita com que ela contraia uma gravidez indesejada. A menor já ia falando com a mãe. A mãe não tomava conhecimento porque ensinou que a válvula é biscoito. Ao terceiro dia, a escola chama o infantário. Olha, nós estamos com a Aline, que está neste sentido assim. Eu conversei com a Aline. Falar sempre naquela abordagem para a criança. E eu disse a ela, não te assustes, isto é uma farda. Eu tirei a farda, porque eu queria que mantivéssemos um contato. Sim. Tirei a farda, levei. Eu não me esqueço disso. Levei a minha farda, eu coloquei nela, a minha camisa. Eu disse, hoje eu estou a te incumbir de autoridade, para que você hoje explique à tia o que aconteceu. E a partir de hoje você vai ser a minha autoridade aqui na escola. Me explica o que aconteceu. E ela perguntou, eu sou polícia? Eu disse, és polícia. Polícia prende? Eu disse, polícia prende. Posso falar? Polícia prende os bandidos? Eu não me esqueço isso. Eu disse, sim, polícia prende os bandidos. E ela falou, o meu educador tocou no meu biscoito. Ela apontar o biscoito. Por quê? Porque a mãe não traduziu a expressão válvula biscoito. Dito e feito, já passariam 3 dias. Não estão a imaginar o que é fazer a profilaxia pré-exposição. É o mesmo que fazer o tratamento da TARV de forma intensiva. Estão a perceber criança de 5 anos. Então por que nós não fazemos o oposto? Por que nós não explicamos às nossas crianças? Falar de educação sexual abrangente ali, mas não é falar sobre sexo. Não é falar sobre relação sexual. É promover os direitos da criança, é falar sobre os cuidados do corpo, é mostrar que as partes íntimas não devem ser tocadas. Nós vamos em festas. Estamos em guerra ali, mas eu já expliquei. Vamos em festas. Nós permitimos que nossa filha, nosso filho, sentem um colo de um tio porque é amigo do pai. Por quê? Por que pôr a criança numa situação de vulnerabilidade? Vão passar festas em casa da avó, nas províncias, em outras cidades. E por quê? A moda agora que a Lima inventou muita moda agora. Festa dos pijamas. Não conhecemos os encarregados. Não, a Lima não inventa e não permite as filhas irem. Não conhecemos os encarregados. Não temos nenhuma relação de contato de relação. Mas é caricato que nós conseguimos permitir que nossa filha de 8, 10, 12 anos vá à casa de uma outra criança porque é colega da escola. Passar esta festa de pijamas. Não entendo. Nós estamos já a normalizar situações que não devemos normalizar. Não, a doutora Buzi não quer que as crianças tenham relação. Não. Estamos a advogar para termos atenção a situações que colocam as crianças numa situação de vulnerabilidade. O mundo está difícil hoje, Lima. Se nem nos pais nós já não confiamos, Pois. então por que nós vamos confiar a proteção da nossa criança a terceiros? Eu recebi um pedido de conselho de uma mãe. Olha, doutora Nádia, a mãe da minha colega ligou para mim. Ela já sabia que a situação é errada, mas ela só queria ter certeza. A mãe da minha colega ligou para mim e diz que está a levar a minha filha para a festa do pijama. Mas sabe o que está me inquietar? É que eu nem conheço a família, a minha filha que conhece. Então eu disse à mãe, o dia que o Estado se reposicionar, eu vou adorar a Lima, todos os pais negligência. Vou vos colocar numa situação de pais que são negligentes. Nós não conhecemos aquela família, mas porque a minha filha é próxima da colega, nós estamos a permitir. O que nós estamos a tratar a sociedade moçambicana? O que nós precisamos mais para perceber que é preciso protegermos as nossas crianças? Saiu há dias na televisão, menor de 10 anos grávida. Num outro contexto, uniões prematuras. Então, nós já não queremos
pagar para ver. Tivemos a situação da menor que foi violentada sexualmente pelos colegas e advogamos que a menor consentiu. O menor não consente. A partir do momento que ela tem o estatuto de menor, não consente. E devemos repreender aquele tipo de atitudes. E os menores estão equivocadamente desinformados, na medida em que nós gozamos de uma imputabilidade absoluta. Engane-se. O Estado tem mecanismos de intervenção para os menores que cometem atrocidades e deste tipo. Significa que nós, como sistema da SAIS, simplesmente temos que alinhar as nossas intervenções, tão simples quanto isso. Não podemos continuar a compactuar com uma geração que está adversa aos valores. Uma criança de 14 anos que consegue violentar uma menor da mesma faixa etária e pensar que não cometeu crime algum, até pode não ter cometido na cabeça dele. Mas em termos de postura, de valores, ele está à margem daquilo que a sociedade determina como valores. Então, os pais também fingem a lima. Nós, os pais, fingimos demência. Nós vemos os sinais. Quando os nossos filhos vão à escola, eles voltam. Parece coisa irrisória, pequena, mas é daí. A nossa filha, o nosso filho volta com um aparelho que não é, que nós é que compramos. As meninas, vulgarmente, vêm com extensões aí, com cabelos, com iPhones. Os rapazes, sapatilha e indumentária nova. Ali, hoje em dia, é um fenômeno que está a ocorrer muito. Eu não sei se já ouviram falar, a sociedade moçambicana tem que estar preparada, não choque a realidade. Chamam-se, os meninos já advogam, dama de companhia. Meninos, eu estou a falar rapazes. Dama de companhia, sim. Em que eles envolvem-se com homens mais velhos. Só a sociedade moçambicana, vamos acordar. Os nossos filhos não são tão inocentes quanto nós pensamos. Homens mais velhos e são dados valores. Valores monetários. Chamam os papoides. Exato. Mas a questão aqui já não é para mulher. Para homens. São para homens. Meu Deus. E nós estamos a acompanhar isso. E com muita tristeza. Nós realizamos a nível de Moçambique uma atividade chamada Operação Bazad. E não é só para Moçambique. É para a nível da SADC. Então o nosso país desenvolve essa atividade. E este ano já foi. Já fizemos essa atividade neste ano. No período de novembro, permitam-me, desculpa, novembro. E neste trabalho nós fazemos o quê? Sensibilização, consciencialização, fazemos um trabalho nas vias públicas de palestra. E em 2017 nós recolhemos 8 crianças no âmbito da Operação Bazad, em que 4 eram raparigas, na faixa etária dos 13 a 17, que estavam a fazer o trabalho de sexo. Meu Deus. 5 deles eram rapazes. Rapazes. Meninos do sexo masculino que se prostituem. E muitas vezes os pais têm informação, são coniventes, porque para eles basta que o menor traga o produto que é o quê? É o valor monetário, é algum bem que as crianças trazem, é o rancho e nos acomodamos. Sociedade moçambicana, o que nós pretendemos? Mas nesses casos, realmente, a lei devia punir estes pais. A lei porque estão a usar os seus filhos para proverem sustento à família, não é? E está-se a fazer um trabalho apurado, e fazemos um trabalho apurado. A primeira medida é retirar estas crianças, pese embora pratiquem ou façam, são menores, e sim, fazemos um trabalho de reabilitação, e é para aqui onde é chamado a questão do grupo setorial. E a saúde faz um trabalho excelente no âmbito do grupo setorial, fazemos acompanhamento, né? Psicólogo, toda aquela performance, o sistema da SAGE também. Então, o que nós queremos trazer é que é preciso a Lima e toda a sua equipa, sociedade civil, fazer a denúncia. Violência doméstica, crimes contra a liberdade sexual, ainda que a gente tenha apenas suspeita. A polícia trabalha com suspeitas. Então, este é o princípio. Nós tivemos uma denúncia que estamos a trabalhar, de menores de uma escola que não vamos aqui estar a citar, de menores, pais. Parece ser duro que estamos a falar como polícia. Nós estamos a querer acordar os pais para o que está a acontecer e contarmos com vossa ajuda. Nós fizemos um trabalho de sensibilização e trouxemos aqui na altura todo o sistema da SAGE e o município também. Por quê? Porque as nossas queridas meninas, as plataformas digitais, os telefones, os iPhones, criam grupos de damas de companhia. E elas vão se adicionando entre elas. A menina que for pura é pagar mais um valor acrescido. São nossas crianças essas. E os pais,
ofertam telefones, não fazem o rastreio, não fazem a monitorização, não percebem o quão é perigoso não fazer o controle. A questão do controle parental. Não há privacidade. Pais, eu sempre escuto isso quando faço as formações. O meu filho diz que ele tem privacidade porque o telefone é dele. Privacidade? Para um menor de idade. Para um menor de 18 anos. Qual privacidade? O meu filho diz que eu tenho que bater a porta quando entro na minha casa, onde eu sou o pai, que estou a prover valores. Colocamos os megas free. Nós estamos contra os megas. Nós estamos a dizer aos pais que é preciso, nós temos um olhar clínico. Pois. Vamos deixar que os miúdos acessem a Netflix, certo. YouTube, certo. Mas é preciso fazermos o quê? Tenhamos o controle parental. Estejamos lá como pais. Sejamos administradores destes grupos onde nossos filhos estão. Não é nenhuma invasão. No futuro os filhos vão agradecer. Tem noção de quantas menores foram molestadas, foram aliciadas? 2019, uma menina do bar de Costa de Sol, de 10 anos. Não sei como é que ela entrou nas redes, não sei. O fato é que ela já estava a trocar, mas não começou ao acaso. Estou cansada, a mãe vem do trabalho, o pai vem do trabalho, entregamos o telemóvel. E não sei como ela começou a manter contato com o adulto. Eu só posso dizer, graças à intervenção do irmão mais novo, de 8 anos. Ela com 10, o menino com 8. Ele vai comentar com o pai esse caso. Foi daqui de Maputo, Costa de Sol. Pai, mana, fala todos os dias com o senhor. O pai é assim, vai levar o telefone da mãe. 10 anos. A pergunta que eu faço é por que nós damos um telefone, um Android aos nossos filhos de 10 anos? Cuide, juros, mas tudo bem. E foi. O pai, quando começou a fazer o TPC, a mídia tinha mandado nudes para o senhor. E o pedófilo usa estratégias, sabe? Usa mecanismo de persuasão. Ele ganha uma confiança. E tem mais. Os nossos Androids hoje estão tão avançados que é possível, e eu já passei por uma situação idêntica, de um adulto ter lá, porque o telefone permite, fazer uma voz de criança e aliciar a criança. Graças à intervenção pronta, porque a denúncia foi feita em Nampula para Maputo, percebe? De Nampula para Maputo, doutora Nádia, eu tenho uma preocupação, e minha neta eu não vou esconder, mas preciso de ajuda. O pai acabou zangando e realmente ele cedeu-se, ele cedeu-se e agrediu a menina, mas o agredir dele não homologando, nem dizendo que foi certo tudo, foi o medo do que pode ter tido acontecido. E fizemos o trabalho. Apuramos que se tratava de um cidadão que não é de nacionalidade moçambicana e graças à pronta intervenção do Cernic, temos lá a área do Cernic que trabalha nesta questão de combate do tráfico de pessoas e menores. Nós contactamos o técnico, o agente lá, prontamente trabalhamos e imediatamente foi feito o bloqueio das fotos da menor e esse trabalho é feito aqui em Moçambique. Mas é preciso que nós colaboremos, que nós façamos a denúncia. E trabalhou-se. Felizmente, a menor não tinha sido molestada, porque o segundo passo que estava lá na informação, quando chegou ao departamento, é que ele já estava a namorar uma maneira da menor ir ao encontro. Para um encontro físico. E naquele dia, eu digo, sinceramente, graças à intervenção do menor, estamos a ensinar valores a um menor, a um menino, para proteger. Foi feito o trabalho e esse senhor está detido, sim. O Cernic fez um ótimo trabalho junto com a rede multissetorial. Então, há desafios, mas é preciso percebermos que estes desafios todos nós devemos trabalhar para que seja realmente chegado ao veredito final. Então, eu queria trazer esta questão, que é preciso nós como sociedade levarmos a sério a questão de VBG, levarmos a sério as questões vinculadas à violência doméstica, aos crimes de violência digital. Expormos uma mulher nas plataformas digitais é matar aquela mulher. É, sinceramente, fazer com que esta mulher perca o gosto pela vida. As pessoas mais sensíveis até suicidam-se. E já tivemos casos de menores, sim, que perderam a vida, infelizmente, porque os namorados foram fazendo nudes. E um apelo, doutora, posso? Claro, com certeza. Eu vou desafiar a programa Podcast para Elas.
para fazer um trabalho apurado nas escolas e convidar as minhas queridas alunas aqui. Nós queremos perceber qual é a pertinência de mandar nudes para os namorados. Ainda não percebemos, nós como polícia da República de Moçambique, ainda não percebemos. Menor não namora, menor foca-se, estuda. Não precisamos correr, porque o nosso futuro vai ser posto em causa. É preciso perceber que trabalhar com a sua educação, trabalhar com aquilo que são a questão da sua performance profissional vai lhe garantir o futuro da manhã. As nossas menores têm uma ideia errada sobre o uso das plataformas digitais. É preciso começar a perceber que uma foto postada no WhatsApp, no Instagram, nos YouTubes, é uma foto que vai para além fronteira. E é tão caricato que as nossas crianças são tão informadas, mas desinformadas, porque o WhatsApp não é uma plataforma que foi criada pelo Estado moçambicano. Significa que não há uma privacidade total. Pois. Tudo que nós lançamos no WhatsApp, alguém está vendo, porque é uma plataforma que não foi criada aqui. E nem sabemos onde é que chegam. E nem sabemos onde é que chegam essas informações. Doutora Nádia realmente está aqui a deixar-nos com mensagens extremamente importantes. Eu fico muito feliz que tenha tocado nesta questão da violência digital, porque é o lema global este ano, né? A luta contra a violência digital, contra mulheres e raparigas. Outro dia nós postamos, eu fiz um vídeo onde apelava aos pais encarregados de educação a conversarem sobre saúde sexual com os seus filhos. Sim. Levamos uma chuva de porrada no Facebook, minha colega Deise é testemunha. Vocês que andam a promover as crianças fazerem sexo, enfim, as pessoas realmente, é o que diz, nós como sociedade precisamos mesmo nos educar e perceber profundamente a importância de conversarmos sobre essas temáticas com as nossas crianças. Meu filho tem 12 anos e eu lhe digo a Lima, não sou uma mãe promíscua. Eu sou uma mãe que estou a promover questão de educação sexual abrangente para as minhas crianças, porque o amanhã nós não sabemos. É Se nós conversássemos um pouquinho na linguagem assertiva para as nossas crianças, nós íamos perceber que elas também saberiam como se proteger. As nossas meninas fazem coisas absurdas, cenas obscenas. As nossas meninas não são inocentes, a Lima. Elas têm uma particularidade, os nossos pais enganam-se. Só vê aquilo que as nossas crianças nos mostram. Nós tivemos os pais que caíram de 4 no departamento, ele falou isso com certeza, que a menor foi para lá numa situação de vulnerabilidade, feito o trabalho, descobriu-se que ele é que assediou o explicador, menina de 16 anos. Então, os nossos pais não podem ser tão ingênuos assim, devem permitir também fazer o TPC, ir à escola, ir perceber qual é o comportamento da minha criança na escola. Ir falar com os professores, não está vedado. Até porque não. Essa é uma estratégia que a polícia está a dar. Ir à escola não veda isso, o nome do trabalho setorial. Ir à escola, marcar uma audiência com o diretor da turma e sem informar o seu educante. Você irá assistir lá o comportamento que nós não vemos em casa. E daí vai traçar medidas de como lidar com o adolescente que está a crescer. Isto é natural. Mas nós simplesmente preferimos ignorar que a nossa criança, o nosso filho é inocente. Temos que fechar já, a conversa realmente está muito interessante. Aprendemos muito hoje, não é? Senhora Adelina, mas vou pedir assim de uma forma muito rápida a senhora Adelina, com base em tudo que viveste, as situações difíceis que passaste com as crianças, consigo mesma como mulher, como mãe, qual é o conselho que darias a uma mulher que está na mesma situação? O que é que farias diferente hoje, depois de tudo que viveste, a experiência que tens, o que é que farias diferente naquela altura, que é para também dar uma visão aqui às outras mulheres que eventualmente estão a passar pela mesma situação? É assim, hoje o que eu faria diferente é, diante a situação toda que eu passei, na parte da minha sogra, eu acho que eu prefiro acreditar que não passaria, porque eu já sei que isso é uma violência e hoje em dia eu já entendo, já sei diferenciar. Então,
O que eu aconselho às outras irmãs, às outras meninas que estão a ver, é que hoje em dia, qualquer coisinha, qualquer situação que passem de violência, existe CAIF, existe gabinete de atendimento. Então, hoje em dia, não há necessidade. E nem vale a pena aceitar passar por isso. Okay. E uma mensagem que gostarias de deixar para todas as mulheres? Uma mensagem assim geral? Mensagem geral? Eu diria o quê? Em mensagem geral, eu diria, mulheres, não aceitar, eu diria mulheres, não aceitem passar por nenhuma violência, porque violência não é só violência sexual, existe violência psicológica, existem vários tipos de violência. Então, não a violência. Não a violência, muito bom. Doutora Nádia, para fecharmos mesmo, em forma muito concreta, onde ir buscar ajuda? O sistema da SAGE está todo pronto, o sistema da SAGE é a PRM. Todas as esquadras a nível nacional temos secções de atendimento, porque a PRM é vasta, mas nós temos secções de atendimento para as vítimas de violência. Em todas as esquadras? Em todas as esquadras. Onde não temos esquadra é a única apenas só, porque logo a posterior temos o CAIF, que é a 12ª. E a 7ª esquadra, que é no Alto Maé, porque temos o gabinete. O restante temos secções de atendimento. O próprio gabinete de atendimento cita no Alto Maé, devem fazer a denúncia, não é? Este é um gabinete específico? Específico. Ok, no Alto Maé. No Alto Maé. E nós queremos reiterar o nosso compromisso como PRM, dizer que o nosso maior prazer é servir todas as vítimas de violência. Não se acanhe, aproxime. Sabemos que há desafios, mas o nosso maior, sabe, eu diria, entrada geral Lima, aproxime os gabinetes de atendimento, façam a denúncia, deem este voto de credibilidade para que a polícia possa trabalhar e restaurar aquilo que é a vossa paz interior, garantir a vossa sanidade mental e fazer o encaminhamento, o cortejo, o atendimento, porque amor não é violência. O amor é cuidado, o amor é companheirismo, o amor é reciprocidade, sabe, de deveres, ato de sororidade que a minha companheira aqui não teve. De forma específica, me permita, sei que estamos na reta final. Sim. Eu quero dizer a Adelina que ela hoje inicia a sua missão de ativista. Eu quero lhe instar, Adelina, como ativista, para que faça o seu papel de ativismo. E quero dizer a Adelina para aproximar nos nossos setores, porque ela tem um pendente. Ela ainda tem uma menor de 11 anos. Está aqui patente a falta de assistência alimentar. Então, significa que o ex-marido da Lima tem responsabilidade, Adelina tem responsabilidades para a proteção e a prestação de alimentos. E ainda não transitou, é menor de 11 anos. Não é importante a questão de estar no seu nome, nós vamos gerir como PRM, é para isso que estamos a trabalhar. Então, aproxima os nossos gabinetes de Adelina e nós vamos fazer o cortejo com o outro sistema da SAGE, que é a Procuradoria, para se restaurar aquilo que seria a proteção, a propagação disto que é o pacote. E 2, advoga-se muito, a Adelina disse, por falta de conhecimento. Não precisa que o homem tenha emprego para sustentar. A lei é maravilhosa, o Estado moçambicano é maravilhoso. Mesmo em valores monetários, mesmo em bens alimentícios, você pode prestar assistência. Logo, não há precisão de ficar preocupada. Se eu não tenho, se eu não trabalho, aquele pão que o meu parceiro come vai fazer a divisão por 2 e vai trazer a cada Lima. O açúcar que ele compra em casa, a fruta, vai fazer a repartição por 2 e trazer em cada Adelina. Então, exatamente, o Estado moçambicano já cautelou essa situação, já previu. Então, vítimas de violência doméstica, aproximem um gabinete. A PRM está preparada para trabalhar, há desafios e façam a denúncia. Façam a denúncia dos casos de violência baseada no gênero, dos casos de violência digital, porque é para isso que o Estado moçambicano está a trabalhar. Prover a resposta a tempo útil.
Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. E tem alguma linha, ontem estávamos no evento, a doutora Siena, a diretora nacional do Gênero, ela falou de uma linha específica que foi criada, não sei se a doutora tem ali o coisa, se não podemos depois disponibilizar. Sim. Temos linha a nível da PRM. Sim. E nós também trabalhamos muito, eu falava já do grupo de sociedade civil. Sim. A linha 116 é a linha da Unicef, perdão, da linha Fala Criança. Sim. A linha Fala Criança trabalha direto com o departamento. Os casos de VD, crimes contra a liberdade sexual, e esta linha é extremamente interessante porque ela também está representada a nível nacional em alguns pontos do país. Então, a linha Fala Criança para a linha 116 para a linha Fala Criança. O 112 para o caso concreto da PRM, e infelizmente são questões conjunturais e nós como Estado já estamos a perceber a necessidade de continuarmos a trabalhar para uma linha grátis, porque esta infelizmente não é grátis, mas temos também o número que esta não precisa fazer a ligação, um bip só, o departamento na pessoa da gente Nádia faz a ligação. O nosso número é 8404-88346. Na sua intervenção disse muito bem, nós recebemos casos de noite, de madrugada, de dia, e nós temos a responsabilidade de atendermos de forma interventiva, de forma pronta. Então, estes contactos nós fazemos gosto de partilhar, porque são desses contactos que nós vamos trabalhando e divulgando a nossa atuação. E quando tivermos esta robusticidade dos números, eu faço questão de partilhar com o podcast, porque estamos a perceber que a vítima não pode sofrer e ter um número de cobrança. Mas para nós, uma mensagem apenas, um bip apenas, nós retornamos sempre, como departamento, nós retornamos, porque entendemos que se é uma vítima, retorna. Porque há desafios, mas 2, 3 vezes nós sempre fazemos. E também tem a linha também da Procuradoria, que também é preciso fazer a divulgação. Então, vamos já fazer todo o alinhamento e partilhar. Façam denúncia. E eu gostaria de instar a todos, não só a podcast. É um Estado. Então, como Estado, nós devemos prover 5 minutinhos no âmbito das nossas ações, passar o slogan de todas as áreas que fazem o trabalho da VBG e os contactos. Nós passamos tanta publicidade sobre álcool, sobre tabaco. Por que não garantirmos 1 minuto apenas sobre os contactos para a proteção da criança, da mulher? Por que não? Estado moçambicano, parceiros da sociedade civil, parceiros multissetoriais, por que não? Vamos pensar. Garantir a proteção da criança é, sem sombra de dúvida, garantir o desenvolvimento de um país. Proteja as nossas crianças. Obrigada. E nós hoje, perante isso, assumimos este compromisso, doutora Nádia. Em todos os episódios, perante a minha equipe técnica, em todos os episódios temos que ter uma informação que aparece com todas as linhas de apoio, sejam elas gratuitas ou não, mas são úteis, são importantes, porque às vezes as pessoas não sabem onde buscar essa informação. Então nós vamos passar a exercer essa responsabilidade social. Nós agradecemos como PRM, como Estado. Eu fico grata, porque estarão a proteger uma criança e estarão a salvar vidas de uma mulher. Nós agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Nádia. Obrigada, senhora Adelina, por ter vindo aqui conosco, partilhar a sua história, abrir o seu coração e, com certeza, eu não tenho dúvidas disso, que de hoje para frente, de certa forma, a sua vida vai mudar. Porque a doutora Nádia, a conversa que nós tivemos antes do episódio, agora, eu como mulher senti-me bastante tocada e incentivada, acredito que a senhora Adelina também. Feito isto, muito obrigada a ambas pela vossa contribuição neste episódio. Agradeço também a Pathfinder, que é nosso parceiro neste episódio, no âmbito dos 16 dias de ativismo contra a violência baseada no gênero, cujo o lema este ano, o tema global, é acabar com a violência digital contra mulheres e raparigas. E nós aqui abordamos de forma profunda esta questão da violência digital sobre mulheres e raparigas, no caso. Muito obrigada a todos que nos acompanham e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Nádia.